Olá pessoal, advogado de imigração Mark Moraes, falando diretamente aqui de Miami, na Flórida. E o motivo do vídeo hoje para podermos comentar sobre o boletim de vistos do mês de outubro de 2025, né? A nova publicação do Departamento de Estado, que é o primeiro boletim de vistos desse ano fiscal que se inicia a partir de 1º de outubro. Então vamos discutir, vamos analisar aí os avanços, vamos explicar a questão do ano fiscal, como funciona o boletim de vistos. Então fiquem ligados comigo aí, que vamos iniciar em breve aí a discussão sobre esse assunto tão interessante. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Mark Moraes, advogado de imigração, licenciado no estado da Flórida e também na capital federal dos Estados Unidos. Eu sou o único brasileiro americano a ter trabalhado nas 3 maiores agências de imigração do governo federal dos Estados Unidos. Eu fui um promotor de imigração do ICE nas cortes federais, né, nos processos de deportação dos Estados Unidos. Eu também fui um policial federal de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami, um oficial federal do Customs and Border Protection, a Polícia de Fronteira. Também fui um oficial do USCIS, incluindo um oficial de asilo político e refugiados, analisando os casos aí de pedidos de asilo para os Estados Unidos. Hoje eu tenho meu escritório de imigração aqui em Miami, onde eu atendo os meus clientes que querem imigrar legalmente para os Estados Unidos e também resolver aí alguns problemas aí quando as pessoas estão com os casos muito complexos, muito complicados aí para serem resolvidos. Então fiquem ligados que nós vamos entrar no tópico de hoje. Então, muito bem, boletim de vistos. O que seria isso? É uma publicação mensal do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Do Ministério das Relações Exteriores, do Departamento de Estado americano, que controla aí o número de vistos para as categorias de preferência. O que seria isso? Com exceção dos parentes imediatos de cidadão americano, cônjuge de cidadão americano, pais de cidadão americano, quando o cidadão americano tem no mínimo 21 anos, e os filhos solteiros e menores de 21 de cidadão americano, esses são considerados os parentes imediatos de cidadão americano, todas as demais categorias de preferência precisam observar o boletim de vistos, ou seja, não tem visto à disposição, aguardando por uma pessoa. Tá? Existe uma quantidade limitada de vistos, para quem não for parente imediato de cidadão americano, e quando tem mais pedidos do que quantidade de vistos disponível, gera uma fila de espera. E essa fila pode ser muito longa, dependendo da categoria de vistos. No vídeo de hoje a gente vai comentar principalmente sobre os employment-based, tá? Que são as categorias de preferência através de relações profissionais ou relações empregatícias. Os EBs, os employment-based, EB1, EB2 e o EB3 principalmente, que vamos estar abordando neste vídeo de hoje. E isso faz toda a diferença, né? Essa questão do boletim de vistos faz toda a diferença entre ter que conseguir uma residência permanente mais rápido ou ter que esperar muitas vezes vários anos para um visto poder ficar disponível. E todo mundo que está no processo de residência permanente aí sabe muito bem a angústia que dá aguardar mês a mês a evolução, né, o caminhar, o andar desse boletim de vistos. O boletim de vistos, ele é um ser vivo praticamente. Ele pode ficar parado, estagnado de um mês para o outro, ele pode avançar, né, ou seja, está chegando perto da minha data, ou ele pode até retroceder em algumas situações, né, andar igual caranguejo. Andar para trás aí. Isso acontece, não é raro isso acontecer. Então isso causa bastante ansiedade, bastante angústia nas pessoas, e eu sempre respondendo bastante perguntas, recebo muitas perguntas nesse sentido. Doutor Mark, qual que é a previsão para o boletim de visto do mês seguinte? Infelizmente ninguém sabe ao certo, né? O que a gente sabe é o quê? Todo mundo quer imigrar para os Estados Unidos. Não digo todo mundo, mas um número muito considerável de pessoas aí querem vir para os Estados Unidos. E como a gente tem número limitado de vistos disponíveis, vai virar aí uma fila de espera. Não tem jeito, tá? Então, para quem quer emigrar para os Estados Unidos, tem que sempre observar, e se for uma categoria principalmente de employment base, sempre monitorar
como funciona aí o boletim de vistos. Então, o boletim de vistos é uma publicação mensal do governo americano. Quem controla isso é o Departamento de Estado. Então, mais ou menos no início, até o dia 10, talvez até o dia 15 de um mês, o Departamento de Estado publica o boletim de vistos do mês seguinte. Por exemplo, agora, antes do dia 15 de setembro, foi publicado o boletim de vistos de outubro. E esse boletim de vistos de outubro, ele causa bastante expectativas nas pessoas. Por quê? É o início do ano fiscal do governo americano. Então, o ano fiscal dos Estados Unidos, do governo americano, não inicia em 1º de janeiro, inicia em 1º de outubro. Tá? Não estou falando do ano calendário, é o ano fiscal. Para fins fiscais, para controle financeiros, o ano fiscal do governo americano, 1º de outubro. Algumas empresas também adotam, né, no setor privado, o ano fiscal, o início dele, em diferentes épocas do ano. Então, o ano fiscal do governo americano, dia 1º de outubro. E por que que isso é relevante? Porque aquela carga de vistos disponíveis em um determinado ano fiscal, ela volta ali em 1º de outubro. Ou seja, o número limitado de vistos para employment base geralmente está aí na casa de 140 mil vistos por ano, a serem distribuídos entre os EB1s, EB2, EB3, EB4 e EB5. Tá? Então, 140 mil vistos, eles voltam à carga no início no início do ano fiscal, 1º de outubro, e isso pode fazer com que tenha certos avanços em determinadas categorias de preferência. Né? Então, a gente vai ver que teve, sim, avanços em alguns EBs, aí, né? Em algumas categorias de employment based, em algumas categorias avanços bem significativos. Tá? Então, muita gente talvez pôde ter a sua data de prioridade, que a gente chama de current, né? Que é muito importante. O que seria a data de prioridade? É o seu lugar na fila. Geralmente é a data do protocolo do seu processo junto ao governo americano. Processos em que tem certificação laboral, como os EB3, por exemplo, é a data em que é submetido a certificação laboral perante o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Então, aquela data ali, que eles recebem o seu formulário ETA, é que seria o seu lugar na fila. Para os processos em que não precisam de certificação laboral, caso do EB1, por exemplo, e caso do EB2, National Interest Waiver, né, o NIW, também não precisa de certificação laboral, então a data de protocolo, a sua senha, né, a sua data de prioridade é o protocolo do I-140. Então, quando você protocola o I-140, ali é sua data de prioridade. Então, a data de prioridade ela não é medida quando o seu caso é aprovado, que pode levar, às vezes, vários meses ou anos para uma aprovação. É, na verdade, quando o seu caso é protocolado. Então, quando você protocola o seu caso, eu entrei na fila de espera ali para um visto ficar disponível. Então, você vai monitorar ali o boletim de vistos e ver lá, minha categoria é qual? EB2? Deixa eu ver qual a data de prioridade que eles estão concedendo vistos para quem já está aguardando. Então, se a sua data de prioridade estiver igual ou anterior àquela data que aparece no boletim de visto, significa que chegou a sua vez, que vai ter um visto disponível para você. Então, muito importante a gente analisar também, comentar aqui também, que existem duas tabelas no boletim de vistos. Antigamente tinha apenas uma tabela, que era a tabela A, que era a tabela do Final Action. Né? A partir de 2015 criou-se a tabela Dates for Filing. Tá? O que significa a tabela A e a tabela B? A tabela A é o Final Action, ou seja, tudo já foi resolvido no seu caso, todas as pendências já foram resolvidas no seu caso. A única coisa que falta para o governo agora é efetivamente emitir o visto de residência permanente para você ou o Green Card. Então, a tabela Final Action é quando efetivamente o governo pode conceder a residência permanente, o Green Card, para alguém, ou visto de residência permanente, quem estiver fazendo via consular. Já o Dates for Filing significa que a pessoa poderia protocolar uma aplicação de ajustamento de status ou já iniciar, se for via consular,
ajustamento de status aqui dentro dos Estados Unidos, ou iniciar lá os preparativos perante o National Visa Center, como, por exemplo, o pagamento da taxa do DS-260 e o início ali da aplicação. Então, o Dates for Filing você, mesmo que não tenha um visto disponível ainda, você já poderia iniciar ou protocolar um ajuste de status. Mesmo que o seu Final Action não tenha chegado ainda, se o Dates for Filing estiver atual, você já poderia iniciar ali os preparativos para coleta de documentação ou início de ajustamento de status, por exemplo. Tá? E isso faz muita diferença, principalmente para quem está aqui dentro dos Estados Unidos aguardando. Você poder protocolar o ajustamento de status, para muita gente pode ser um alívio tremendo, porque você poderia, junto com o seu pedido de ajustamento de status, pedir autorização de trabalho, de viagem e, por exemplo, impedir que você saia de status imigratório ou que você comece a computar tempo de presença legal nos Estados Unidos, enfim, vários benefícios associados para quem pode dar entrada com ajustamento de status antes mesmo que o Final Action seja corrente, seja atual. Bom, vamos lá comparar como que estavam as tabelas do Final Action e as tabelas do Dates for Filing do mês de setembro, que foi o último mês do ano fiscal. A gente está no último mês do ano fiscal atual e vamos comparar com o primeiro mês do próximo ano fiscal, que começa aí em 1º de outubro. Vamos lá. Para se ter uma ideia, vou ler aqui, fiz umas anotações. Vamos pegar, por exemplo, o EB2, a categoria EB2, setembro, boletim de vistos de setembro. O Final Action, na tabela A, Final Action do EB2 em setembro, está a data de prioridade, né, a data de corte é 1º de setembro de 2023. Ou seja, quem protocolou o caso antes de 1º de setembro de 2023 e teve o processo aprovado, agora no Final Action teria um visto disponível para você, ok? Como ficou agora para essa mesma categoria, Final Action, agora que vamos iniciar em 1º de outubro aí. A data de corte passou para 1º de dezembro de 2023, ou seja, de 1º de setembro de 23, agora 1º de dezembro de 2023. Então andou outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Não é tanta coisa, não é muita coisa, mas já é bem significativo, levando em consideração os movimentos atuais que a gente tem visto aí, bem lento, andando às vezes algumas semanas apenas, de um mês para o outro, ou ficando estagnado. Então, um salto de 3 meses pode incluir um monte de pessoas aí que estavam aguardando. Isso na tabela de Final Action do EB2. Vamos pegar, por exemplo, o EB3, comparar o EB3. Como que está agora em setembro? E o EB3 é dividido entre Skilled Workers and Professionals, tá? Posições que requerem mais experiência, e subdividido no Other Workers, posições, funções que exigem menos de 2 anos de experiência. Então, no boletim de visto vai ter essa distinção no EB3. Então, no Final Action de setembro, na tabela A, Final Action de setembro, para o EB3 Skilled or Professional, a data de corte está 1º de abril de 2023. E para o Other Workers, 8 de julho de 2021. Tá? Vamos ver como ficar agora com o boletim de vistos de outubro. O EB3 Skilled Worker ou Professional não andou, não teve movimentação. Tá? Porém, no Other Workers, no Final Action, teve uma pequena movimentação. Então, de 8 de julho de 2021, foi para 15 de julho de 2021, ou seja, andou apenas uma semana. Então, EB3 está bem complicado essa movimentação, porque tem demorado bastante. Muitas pessoas podem qualificar para um EB3, então gera uma fila muito maior. Tá? Pois bem, vamos ver como está a tabela B, que é a tabela do Dates for Filing. O que significa Dates for Filing de novo? Você pode, mesmo que seu Final Action Date não estiver atualizado, não estiver current, você poderia dar entrada com ajustamento de status. Tá? Se e somente se
o USCIS, na publicação deles, falar, olha, para os Employment Based, a gente vai estar utilizando a tabela B, Dates for Filing. Porque o USCIS, que é quem controla ajustamento de status, pode falar se vai utilizar a tabela A, que é a menos favorável, ou a tabela B, a mais favorável, para aceitar aplicações de ajustamento de status. Então, o boletim de vistos é publicado pelo Departamento de Estado e o USCIS, no mesmo dia ou talvez no dia seguinte, geralmente, publica qual tabela vai estar aceitando para ajustamento de status. E, para uma surpresa agradável, o USCIS disse que para os Employment Base, para o mês de outubro, vai estar utilizando a tabela B de Dates for File, a tabela mais favorável. E isso não acontecia desde janeiro deste ano, desde janeiro de 2025. O USCIS, nos outros meses todos, fevereiro até agora, setembro, estava utilizando a tabela A, a tabela de Final Action, que é a tabela menos favorável. Para outubro, vai utilizar a tabela do Dates for Filing. Então vamos lá. A tabela Dates for Filing para outubro, tá? Como é que estamos? Para vocês terem uma ideia, o EB1 né, tradicionalmente está sempre corrente. Para o EB2, a tabela de Final Action do EB2 para outubro, lembrando, estava 1º de dezembro de 2023, na tabela A de Final Action. Como vai estar para EB2 na tabela B de Dates for Filing? Foi para 15 de julho de 2024. Olha a diferença aí. Estamos falando de uma diferença de 8 meses aproximadamente aí entre a tabela A de Final Action e a tabela B de Dates for Filing. Isso é muito importante. Ou seja, quem está aqui nos Estados Unidos e tem uma data de prioridade de EB2, por exemplo, está aqui com o status atual dentro dos Estados Unidos, o status válido, enfim, o I-94 válido, ou no máximo 180 dias fora de status no momento do protocolo, seção 245K, vai poder, se tem a data de prioridade de antes de 15 de julho de 2024, vai poder dar entrada com seu ajustamento de status. Olha que maravilha. Tá? Então, é um salto considerável. Tá? Para se ter uma ideia, em setembro, essa mesma tabela do Dates for Filing para EB2 está 15 de novembro de 2023. Ou seja, olha o tanto que pulou, foi até 15 de julho de 2024 para o Dates for Filing. Então, andou bastante. Tá? Para o EB3, por exemplo, Other Workers, no Final Action, está 15 de julho de 2021. E para Dates for Filing está 1º de dezembro de 2021. Ou seja, aproximadamente aí 6, 7 meses aí de diferença para a tabela A, para a tabela B, para o Employment Base, categoria EB3. Então, não deixa de ser uma boa notícia esse boletim de visto do mês de outubro, porque há muito tempo a gente não via uma movimentação tão favorável e há muito tempo que a gente não via o USCIS adotar a tabela B de Dates for Filing para os Employment Based, tá? Para as categorias através de relações empregatícias, relações profissionais. Então, o USCIS. Então, quem está aí com a data de prioridade, né, em outubro dentro aí, está aqui dentro dos Estados Unidos, vai poder dar entrada com seu ajustamento de status. Mas antes, converse com o seu advogado, consulte-se com um advogado para entender como tudo isso funciona. Não adianta você, olha, o boletim de vistos foi publicado agora, em setembro, não adianta você enviar agora, porque ele é só a partir de 1º de outubro que estariam recebendo ajustamento de status, tá? Então, esse é o boletim de vistos, in a nutshell, como funciona, e é uma boa notícia agora para esse novo ano fiscal, porque teve uma boa movimentação. Bom, espero que tenham gostado dessa notícia e fiquem ligados para mais vídeos sobre diversos assuntos aí relacionados à imigração. Um abraço e até a próxima.